O Talibã entrou neste domingo em Cabul e clamou vitória no Palácio do Governo horas depois que o presidente Ashraf Ghani fugiu para o exterior. No Facebook, Ghani afirmou que os talibãs venceram e garantiu ter deixado o país para evitar um banho de sangue. O porta-voz dos insurgentes, Zabihullah Mujahid, afirmou no Twitter que unidades militares do Emirado Islâmico do Afeganistão entraram na cidade de Cabul para garantir a segurança e que o avanço do grupo continua normalmente. Em 10 dias, o movimento islâmico radical assumiu o controle de quase todo o país. Os talibãs iniciaram uma ofensiva em maio, aproveitando o início da retirada das tropas americanas e estrangeiras. Há 20 anos, os talibãs foram expulsos por uma coalizão liderada por Washington após a recusa em entregar Osama Bin Laden, líder da Al-Qaeda, e os ataques de 11 de setembro. A derrota é total tanto para o governo quanto para as forças de segurança afegãs, que os Estados Unidos financiam há 2 décadas com bilhões de dólares. O governo americano iniciou, com o apoio de 6.000 soldados, a evacuação dos diplomatas americanos e de cidadãos afegãos que colaboraram com os Estados Unidos. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, afirmou que a aliança está ajudando a garantir a segurança e a operação do aeroporto, para onde os ocidentais e afegãos correm na tentativa de fugir do país. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson pediu que os ocidentais adotem uma posição comum contra o Talibã para evitar que o Afeganistão se torne um terreno fértil para o terrorismo. Muitos afegãos, acostumados com a liberdade de que desfrutaram nos últimos 20 anos, temem um retorno ao poder do Talibã. Quando governaram o país entre 96 e 2001, os talibãs impuseram sua versão ultra-rigorosa da lei islâmica. As mulheres eram proibidas de sair sem a companhia de um homem e as meninas não podiam ir à escola. As mulheres acusadas de crimes como adultério eram açoitadas e apedrejadas. Ladrões tinham as mãos cortadas, assassinos eram executados em público e homossexuais mortos. O Talibã tenta transmitir uma imagem mais moderada e tem prometido repetidamente que, se voltar ao poder, respeitará os direitos humanos, especialmente os das mulheres, de acordo com os valores islâmicos. أكيد نحن بحرب ال100 يوم لما انقصفت المنطقة هيدي كلها نزل بلاكين وبنايات تضررت كل شيء، بس هدول بيطلعوا هالشيء قدام اللي صار تبع انفجار البور. يعني ماشي قدام انفجار البور. انفجار البور ما خلى حدا هون ما تدمر، كل المنطقة تدمرت. Oh my God! Oh my God! يعني لما كنا نعرف ليال انه مثلا اليوم في ضرب او اليوم في بنقعد بالبيت نتخبى او بالملاجئ مثلا، بس هلا شو بدك تتخبي؟ كيف تتخبي؟ كيف بدك تتخبي؟ يعني من شو بدك تخبي؟ من الحالة الاقتصادية، من الجوع، من الكورونا، من شو بدك تتخبي؟ من زعمائنا اللي بجننوا، من شو بدك تتخبي؟ هيدا الاشياء ما بتخوفنا، نحن اللي مخوف العالم اليوم هو الحالة الاقتصادية أكثر. الحالة الاقتصادية بظل نظام أو دولة مسئولين عليك. صراحة صرنا نيجي من السيء لأسوأ، مش من سيء لأحسن، من سيء لأسوأ عم نرجع رجوع. يعني من الأخير بعرف من شبرا كنت تشتري لحمة ببيتك، كيلو لحمة صار 90,000، يعني أنا بشتغل 3 أيام بجيب كيلو لحمة. حطيني إكس عليها. أكيد نحن هلأ بلشوا يزيدوا يعني صرنا تقريباً
3 أشهر 4 أشهر لاحظنا انه الطلب كتير زاد، يعني عم بيجينا ميات الايميلات والمسجز من ناس لما تقرا الايميل تفهم دغري انه هذا شخص درس واشتغل ومتعلم ومرتب. نحن فقراء وفي مثلي كثير فقراء بهالدنيا، مش انا بس، يمكن بتشوف كل بيت في فقراء بدهم لقمة اكل، بس مو بعد شهر بتشوف يمكن كلنا بدنا نكون على الطريق عم نشحت. اكيد. Surtout, c'est les retraités, parce qu'avec la dévaluation monétaire, ils ont perdu totalement leur pouvoir d'achat. Ils n'ont même pas le pouvoir maintenant d'acheter leurs propres médicaments, ni payer leur loyer, ni acheter de la nourriture, ni rien du tout. الشغلات اللي بتاخدها يومي يعني الاكل والشرب، الشغلات الضروريه جدا، يعني توصل لمحل انه ما حتقدر ترجع تشتري، يعني كل معاش بنقبضه سوري بكلمه الايام، يعني صار زلمه رب عائله عنده بيت عنده اسره عنده اولاد معاشه ما بيتجاوز $100. طيب $100 صارت ما بتعمل لك شيء. والله الوضع صعب كتير. إلي أنا ساعة ونص هلا هون ناطر على المحطة، ويمكن يوصل الدور إلي يمكن لا. الحالة هيدي ما بقى تنطاق أبدا. نازلين حتى عم نطالب بحكومه مستقله لحتى تكون عم بتدير البلد بهيدي المرحله. هيدي الحكومه المستقله لازم تكون عم تشتغل على وقف الانهيار الاقتصادي، لازم تكون عم تشتغل على حمايه الطبقات الفقيره، تشتغل على اقرار القوانين اللي بتحاسب الفاسد، اللي بتحاسب اللي فجر المرفأ، اللي سرق المال العام، وبتحضر للانتخابات النيابيه. بالليل ما في إنارة على الطرقات، بدك تعتمد على إنارة السيارة اللي عندك. إنارة بالطرقات ما في. بهذا البلد ما في مستقبل للشاب، ما في مستقبل لحدا. اللي بفل من هذا البلد كأنه ربح ورقة لوتو. اللي بفل من هذا البلد واللي بيعيش برا بيرتاح، صدقني بيرتاح. هذا الحي كنت امرق فيه من هون اولاد وعالم وعيال، كلنا مثل الاخوه نحن هون، عنا مثل الضيعه نحن هون كلنا. شي ببكي يعني، شي ببكي، ما بنقدر نوصف يعني. صدقيني اوقات مش عم فينا ننام من كتر ما انه بتحسي انه لا مش مزبوط نحن اللي عايشينه، مش صحيح يعني. مش لبنان هيدا مش لبنان.
veiculadas, aliás, horas antes de uma agência de notícia local divulgar que o presidente havia deixado o país. As primeiras informações são de que ele estava indo para o Tajiquistão. Um ministro disse que o poder seria entregue a um governo interino. Uma delegação do governo está indo a Doha, no Catar, para tentar se reunir com representantes do Talibã e negociar um acordo. Após tomar o controle praticamente de todo o país, os insurgentes do Talibã entraram na capital do Afeganistão, Cabul, enquanto os Estados Unidos corriam para retirar os seus diplomatas e equipes por helicóptero. O grupo terrorista divulgou um comunicado em que diz que não quer a morte de civis afegãos, mas que um cessar-fogo não será declarado. Bom, o ministro da Defesa do Afeganistão se pronunciou sobre essa ofensiva em Cabul, garantiu que todos da capital do país estarão seguros e que as forças de segurança e de defesa estão comprometidas com a promessa de defender Cabul e que as forças internacionais estão prontas para fornecer ajuda ao governo afegão. Ele afirmou que o que acontece nesse momento é uma tentativa de espalhar uma propaganda e fazer as pessoas perderem a confiança, mas reafirmou que a capital afegã estará segura até que haja um acordo. E para falar sobre isso, a gente conversa agora com o Ian Boechat, que conhece de perto a situação do país e nos ajuda a entender esse momento de agora, né, Ian? A gente conversava aqui na última sexta-feira, falando sobre o avanço muito rápido das tropas do Talibã, tomando postos, províncias no Afeganistão, e agora essa ameaça lá, praticamente já de ter Cabul em mãos. E essa conversa aí de governo, dizendo que ainda é possível garantir a segurança por lá, qual que é a sua avaliação, Ian? Bom domingo para você. Olá, boa tarde, bom domingo a todo mundo que está assistindo a gente. Olha, eu passei a noite passada e essa manhã toda conversando com muita gente lá em Cabul. Tenho amigos em Cabul, já visitei o país algumas vezes e tenho uma relação muito próxima com o país de certa forma. O fato é que já não há mais governo afegão. O que há é apenas um momento transitório para que as forças internacionais, especialmente os Estados Unidos, consigam fazer a evacuação de seu pessoal, queimar tudo que está na embaixada, mas o Talibã já está em Cabul, vários batalhões do Talibã estão nas portas de Cabul e vários soldados estão sendo vistos no meio da cidade, né? Eles estão, de certa forma, fazendo um trabalho de polícia para que não haja uma queima, não haja roubos espalhados, mas, enfim, a roda já girou, acabou. Não há mais um governo afegão e a violência só não acontece em Cabul porque o Talibã não quer, essa é a razão. Não há nenhum tipo de resistência das forças afegãs. Cabul caiu sem nenhum tiro, felizmente, de certa forma, porque muita gente podia morrer ali, é uma cidade de 6, 7 milhões de habitantes. Mas, enfim, o Afeganistão que a gente conhecia até a semana passada acabou. Agora é o novo Afeganistão. 20 anos depois da entrada dos Estados Unidos, o Talibã volta ao poder muito mais forte do que saiu em 2001. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Bom, diante já dessa movimentação, a gente vê aí as movimentações para um acordo, né, de, enfim, troca de poder, como você disse, inclusive eles falaram a fontes de que não queriam mesmo essa transição de forma violenta, pelo menos na capital. O que a gente pode esperar daqui para frente quando a gente pensa na população local, a realidade dessas pessoas que moram, dos civis afegãos? Olha, essa manhã, essa madrugada de sábado para domingo em Cabul foi uma madrugada muito tensa. Esse domingo inteiro em Cabul foi muito tenso. Já é noite em Cabul agora. As pessoas estavam desesperadas, não sabiam o que ia acontecer. E há um temor muito grande de que haja um banho de sangue na cidade. Aparentemente, isso não vai acontecer. O Talibã que chega ao poder agora é um Talibã diferente daquele de 2001. Ainda é um Talibã... um grupo radical islâmico com uma visão muito radical do Alcorão, muito parecido com a maneira como enxerga o Alcorão, tanto o Estado Islâmico, a Al-Qaeda, mas é um grupo muito mais pragmático. O Talibã sabe que para poder manter a unidade do país,
vai precisar de apoio internacional, vai precisar de recursos externos. E, por isso, o Talibã vai tentar, ao menos, se mostrar menos radical. Isso não significa que as mulheres vão ter direitos, que as meninas vão poder ir para a escola. Provavelmente nada disso vai ocorrer. O Talibã não vai respeitar a Constituição do Afeganistão, não vai tentar fazer outra Constituição. A Constituição vai ser a Sharia, mas a barbárie que a gente viu em 2001, entre 96 e 2001, quando o Talibã estava no poder, talvez a gente não veja de forma tão clara e tão aberta agora. Mas isso tudo a gente ainda precisa esperar um tempo para entender o que vai acontecer de fato no Afeganistão. A única certeza é que a ordem que vigorou nesses últimos 20 anos acabou. Não há mais. O Afeganistão é um novo país a partir de hoje. Ian, você falou aí sobre as meninas, né, afegãs, e eu via mais cedo uma declaração daquela jovem ativista Malala Yousafzai, que, enfim, fugiu, né, justamente de grupos do Talibã no Paquistão, justamente defendendo aí o direito de jovens, de mulheres estudarem, seguirem aí seus objetivos pessoais e profissionais, e ela dizendo que está muito preocupada com as mulheres do Afeganistão. De fato, as mulheres são uma das principais prejudicadas, claro, né? A gente sabe que toda a população no geral, mas elas vão ter uma ruptura total de realidade, então... Depende de que parte do país. O governo afegão jamais conseguiu implantar essa visão de mundo mais ocidental em todo o Afeganistão. Se você fosse para áreas um pouco distantes de Cabul, a maior parte das meninas também não ia para a escola, era uma situação bastante complicada. Essa propaganda de que os direitos democráticos estavam espraiados no Afeganistão nunca encontrou realidade mesmo. Mas o que vai acontecer, principalmente nas grandes cidades, é uma mudança radical em como os afegãos vivem, especialmente as mulheres. As mulheres vão ser as mais atingidas, sem dúvida alguma. A gente já tem relatos de que o Talibã proibiu que as meninas vão para a escola em algumas províncias que eles tomaram o poder. Há relatos de casamentos forçados, enfim. As mulheres, sem dúvida, serão as maiores vítimas dessa mudança de ordem. Não há a menor dúvida. O que se mostra nisso tudo é que essa experiência, essa tentativa de levar a democracia, de transformar o Afeganistão em um país aos moldes ocidentais, fracassou de forma brutal, né? E uma geração inteira acreditou nisso, especialmente nas grandes cidades, especialmente em Cabul, e essa geração está muito frustrada, está com muita raiva, estão se sentindo absolutamente abandonados. E, de fato, eles estão sendo absolutamente abandonados agora. Pois é, e aí a gente já vê também a declaração de vários especialistas dizendo que o maior erro dos Estados Unidos foi terem ordenado a retirada das tropas, né? E é só pegando um contexto também, né, Ian? Joe Biden vem muito na execução de uma promessa que foi feita por outros ex-presidentes norte-americanos e que também tem ali a chancela de boa parte da população norte-americana. Mas, enfim, de fato a derrota total do Ocidente para tentar controlar a crise por lá, né? Esse talvez seja o maior fracasso dos Estados Unidos na história. Os Estados Unidos gastaram trilhões de dólares no Afeganistão, bilhões de dólares treinando o exército afegão e passaram 20 anos no Afeganistão tentando reconstruir ou construir esse país à sua imagem. É um fracasso de dimensões históricas. A gente está vendo agora a história acontecer na nossa frente, televisionada, né, pelas redes sociais, é algo muito interessante. E esse é um evento que vai ter impacto geopolítico no mundo todo nos próximos anos e talvez nas próximas décadas. Fico me perguntando como as pessoas em Taiwan, que são sempre ameaçadas pela China, a China diz que vai retomar Taiwan e os Estados Unidos prometem proteger os taiwaneses. Como é que o pessoal em Taiwan está assistindo o que está acontecendo em Cabul nesse momento, né? Os Estados Unidos, eu acho que hoje, mais do que nunca, perdem a marca de ser a polícia do mundo, a grande potência do mundo, né? O que a gente está vendo acontecer agora vai ter muitos impactos, não só na Ásia Central ou nesse Oriente Médio expandido, vai ter impactos no mundo inteiro. E os Estados Unidos saem muito derrotados dessa aventura.
Ian, um dos impactos pode ser a retirada, a saída, né, de cidadãos, né, afegãos para outros países, refugiados tomando outras regiões, principalmente Europa, no caso. Já se vê, já se desenha esse movimento? Olha, a fronteira do Irã com a Turquia foi fechada recentemente. Os turcos estão prendendo vários afegãos que estão tentando chegar à Turquia. A Turquia é a porta de entrada para a União Europeia. Já existem centenas de milhares de afegãos na Turquia, outros tantos devem estar a caminho. Muita gente tentando sair do país. Em Cabul existem dezenas de milhares de pessoas que trabalharam diretamente com os americanos, trabalharam com as organizações internacionais e que eram alvos claros do Talibã. O Talibã diz que haverá uma espécie de anistia geral e restrita, mas isso talvez não seja tão verdadeiro assim. A situação é tão caótica agora, nesse momento, lá em Cabul. Eu tenho um amigo jornalista que trabalhou com agências internacionais e trabalhou, inclusive, com um jornal ligado às Forças Armadas americanas, e ele me contava essa manhã, agora há poucas horas, que não recebeu nenhum comunicado para a evacuação dele, que ele acredita que não vai ser possível deixar o país. Essa é uma situação que se repete com dezenas, talvez centenas de milhares de pessoas em todo o Afeganistão. Muita gente tentando fugir, mas está tudo cercado, está tudo fechado. O Talibã já controla todos os pontos de fronteira do país. É uma situação que a gente talvez não veja hoje, esse banho de sangue, essa coisa terrível, mas nas próximas semanas e meses, com certeza, notícias muito tristes vão vir do Afeganistão. Ian, a gente também acompanha aqui o esforço que Estados Unidos e outros países fazem nesse momento para a retirada do seu corpo diplomático, das embaixadas, inclusive os Estados Unidos tinham enviado 3.000 soldados, já anunciaram que as autoridades por lá já anunciaram que subiu para 5.000 o número de soldados enviados para o Afeganistão justamente para auxiliar na retirada de todos os funcionários da embaixada, e o Reino Unido também já pediu que os seus cidadãos deixem o país. O que a gente pode esperar? Enfim, como praticamente o país está tomado já pelas forças do Talibã, você acredita em alguma resistência para a saída dessas forças de outros países que atuavam por lá? Aparentemente, não. Os Estados Unidos abandonaram a base de Bagram, que fica a alguns quilômetros de Cabul, e hoje dependem exclusivamente do aeroporto internacional de Cabul, que é um aeroporto pequeno, tem só uma pista, e por onde está todo mundo sendo evacuado. O Talibã já está em uma posição que poderia bombardear com muita facilidade o aeroporto e, destruindo a pista, a situação realmente ficaria muito complicada, com milhares de cidadãos ocidentais presos em Cabul, porque não existe outra maneira de sair de Cabul nesse momento que não seja pelo aeroporto internacional da cidade. Aparentemente, o Talibã não quer fazer isso. Essa tentativa ou esse discurso de que haverá um governo de transição é basicamente dar tempo para que os Estados Unidos e as forças ocidentais possam retirar o seu pessoal de lá. Nada mais do que isso. O Talibã tem total capacidade de entrar no Palácio Presidencial agora, nesse momento que a gente está falando. Então, ao que parece, de fato, o Talibã não quer esse confronto, não quer ampliar, digamos assim, a humilhação pela qual estão passando essas forças internacionais, a comunidade internacional, essa entidade que a gente não sabe direito como definir às vezes, né? Provavelmente não, provavelmente haverá uma saída relativamente tranquila. Os aviões estão chegando e estão saindo de Cabul, então a impressão que se dá é que de fato houve um acordo, e o Talibã, fazendo isso, mostra que, de certa forma, quer se integrar à comunidade internacional, não quer causar uma espécie de barbárie, né? Não quer ser visto como um ator bárbaro, como foi o Estado Islâmico, a Al-Qaeda, ou como o próprio Talibã era entre os anos de 96 e 2001. Mas tudo isso, claro, pode mudar a qualquer momento. O Talibã não é um grupo homogêneo, não é um grupo com uma liderança única, é um grupo bastante heterogêneo, mas, ao que parece, nesse momento, o Talibã não quer evitar a saída desse pessoal todo, das embaixadas americana, britânica, enfim, de vários países europeus que ainda estão em Cabul.
Você já esteve por lá, conhece de perto aí a realidade desse país, desse povo, né? Inclusive da atuação dos Estados Unidos por lá nesses 20 anos. Na sua avaliação, qual foi o erro? O que aconteceu, Ian, para que em 20 anos de dominação por lá das tropas norte-americanas, o Talibã sobrevivesse e voltasse tão forte e de forma tão rápida, tomasse o poder novamente depois de 2 décadas? Olha, eu acho que existem muitos erros aí, né? O primeiro deles, e o mais importante, talvez, seja a lógica que nós temos, nós todos ocidentais temos, de que o diferente é pior do que o que nós temos, que as diferenças quase sempre significam algo pior e não apenas que são diferenças. Eu acho que o governo americano imaginou que podia transformar um país usando a sua ética, os seus costumes, o seu modo de ver o mundo, né? E aquela é uma outra região, com uma outra ética, com uma outra cultura, com uma outra história completamente diferente, né? Em 2011, quando o Obama ampliou de forma drástica o número de soldados no Afeganistão, os talibãs diziam muito frequentemente de que os Estados Unidos tinham o relógio, mas o tempo pertencia ao Talibã. Então, vários erros muito básicos foram cometidos e uma total incompreensão de como funciona um país como aquele. Aquele não é um país ocidental, em que a força central controla todo o país. Aquele país o Afeganistão é uma espécie de grande ratoeira, digamos assim. É um caos logístico, é muito complicado e tem uma cultura muito própria. E a impressão que dá é que os Estados Unidos queriam transformar o Afeganistão numa espécie de um Estado modelo democrático, com valores ocidentais para aquela região do mundo. E as coisas não funcionam assim. Você não muda uma cultura milenar com bombas e dinheiro. Então, eu acho que teve essa incompreensão de entender, de fato, a realidade daquele país e como usar essa realidade a seu favor, né? É algo que o Talibã tem de sobra, né? O Talibã conhece muito bem ali. Eu me lembro em 2003, quando eu estive lá pela primeira vez, logo depois da invasão, e havia essa empolgação de que, de fato, a democracia estava chegando ao Afeganistão, que as mulheres, enfim, teriam liberdade, um pouco a história da Malala, sabe? Essas mulheres lutando. E eu me lembro de ficar muito decepcionado ou muito pessimista com o futuro do Afeganistão. Eu estava lendo a matéria que eu escrevi em 2003 e, de certa forma, naquele momento, eu acho que eu tive uma boa leitura, fazendo até um autoelogio a mim mesmo, porque ali eu já percebia que as coisas não estavam muito bem, né? E agora, nos últimos anos, tudo ficou muito claro. É impossível você querer controlar um país dessa maneira e impor a sua cultura, a sua ética, a sua vontade com a força e com o dinheiro. As coisas não funcionam assim. É muito mais complexo. Ok, Ian, obrigada pelas suas informações, por nos ajudar a entender melhor a realidade e a situação agora no Afeganistão. Enfim, noticiário que a gente vai seguir de olho por aqui. Obrigada, bom trabalho, bom domingo para você. Eu que agradeço, obrigado. خب گوش کنه برادر یه اروپا وحشته که فعلا به کابل خير